Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que damos início a mais um Caminhando Juntos. E nesta oportunidade, na companhia de Arlindo Ribeiro e Nilo Nogueira, esses dois amigos e companheiros, esses dois irmãos do nosso querido Redenção. E nós vamos tratar do tema que é contido no capítulo Pluralidade das Existências, de O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 4, mas nós vamos tratar da parte que trata parentesco, filiação e semelhanças físicas e morais. Que o tema vai da questão 203 a 217. Vamos ver o que nós podemos comentar dessas questões tão oportunas e tão importantes. Bom, Arlindo, tudo bem com você, Arlindo? Tudo bem, Jaime, graças a Deus, estou em paz. Saúde, vacinado, duplamente vacinado, talvez venha a terceira por aí. Tá bom. Boa noite, Nilo, boa noite, amigos e amigas de casa, muita paz. E você, Nilo, como é que você está? Jaime, boa noite, tudo bem, graças a Deus. Arlindo, boa noite. Estamos aqui para mais essa etapa, né, desse trabalho tão bom, tão gratificante para a gente. Que bom. E vacinado também, né? Eu também estou vacinado, inclusive o reforço, terceira dose, né, já está marcada para o dia 30 de setembro. Vamos ver. É importante que se vacine. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vacinem-se. É importante isso, para que a gente possa controlar essa pandemia o mais rápido possível e tenhamos todos os controles necessários propostos pelos técnicos responsáveis na área médica e que nos ajudam tanto: o uso da máscara, lavar as mãos, quando falta água, usar do álcool gel, não esquecer do uso das máscaras, isso é importante. E nós lembramos também que o Grupo Espírita Redenção, ele mantém o atendimento fraterno. Algumas atividades do Redenção, na pandemia, estão funcionando. Uma delas é o atendimento fraterno. E para que a pessoa acesse o atendimento fraterno, é preciso que ela acesse a página do Redenção, que é redenção, sem cedilha, sem tio, .org.br. E lá tem os horários, tem os telefones para onde a pessoa liga, porque é através do telefone o atendimento fraterno. Mas aqueles que, porventura, estejam com dificuldades, seja na área da saúde, seja dificuldades ante toda essa dificuldade, essa problemática que estamos enfrentando no nosso país, sob diversos aspectos, liga para o atendimento fraterno, conversa com os atendentes. É importante isso. Vamos divulgar isso, que é um trabalho que o Redenção vem fazendo e que a gente faz questão de divulgar, porque a necessidade é grande. E, meus queridos amigos, vamos nós nesse assunto importante, iniciando por parentesco, filiação. Livro dos Espíritos. Na questão 203,
a pergunta é a seguinte: os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a qual uma nova alma vem, mais tarde, adicionar a vida moral? A resposta: somente a vida animal, pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Vamos começar por quem? Nilo. Vamos lá. É interessante essa pergunta, porque traz a gente para uma questão mais biológica, né? Uma coisa mais científica, um entendimento totalmente fora de misticismo, fora de qualquer outra, né? Fisicamente, você pode passar características no contexto, no âmbito somático, no âmbito físico, né? De pai para filho, pela herança genética. Você pode passar características físicas. Mas a alma, ela encarna naquele corpo, ela é indivisível, como diz aqui, né? Cada espírito é um espírito. Então, um não descende do outro, um espírito não passa bagagem moral para outro geneticamente, nem pela descendência, nem de forma nenhuma, né? A única maneira de fazer isso é pelo exemplo, é ensinando, é mostrando, conversando, né? É educando. E dessa forma você consegue ensinar, né, propor valores, regras, princípios. Aí sim, nesse sentido, o espírito pode mudar. Isso mesmo. E você, Arlindo? Isso aí. Bom, aí é só, eu já deixei para o Nilo, porque eu gosto desse tema, é muito gostoso, né? Esse item é muito interessante, mas aí termina, né, a resposta dizendo assim: um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, essa coisa da sabedoria divina é sensacional. Eu posso ter um pai sem as qualificações intelectuais, sem, né? Nada disso que a gente acha tão importante, e nasceu um gêniozinho lá, seja na favela, seja no palácio. Não é essa posição que vai contar. O que conta é quem chega ali. E quem chega sozinho, com a sua própria história, com a sua própria estrutura, com a sua bagagem, com malas e bagagens. Então, isso é lindo demais. Por isso que diz lá, a alma é indivisível. É lindo, isso é muito bom para a gente ter clareza disso, né? Essa herança é de si mesmo. Né? É muito legal. Você sabe que agora, de repente, me veio à mente uma coisa importante. Eu aprendi com o Sérgio Aleixo e acho interessante, porque cada vez que nós estudamos a obra de Kardec, como estamos fazendo aqui, né, comentando, sem maiores pretensões, mas tentando entender, né, que o Sérgio Aleixo diz que as obras de Kardec são obras fundamentais e não básicas. Está certíssimo. Agora nós só falamos obras fundamentais. Não são obras básicas e depois vêm outras para acrescentar. Não, são obras fundamentais. Foi a obra de Kardec que trouxe o Espiritismo para todos nós. Inclusive para Chico Xavier, para Divaldo Pereira Franco, para todo mundo. Então, são obras fundamentais. E eu sugiro que as pessoas conheçam os vídeos. Tem vídeos do Sérgio Aleixo que são excelentes, muito bons. É de uma coerência doutrinária importante e uma fidelidade a Kardec e a doutrina muito grande. São vídeos com alta qualificação da doutrina espírita, né? Isso aí. É interessante. Como que nós não estamos muito acostumados, né, Arlindo? Verdade. Nós estamos acostumados com um discurso muito ralo, muito superficial da doutrina, na maioria das vezes só com base no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aliás, Jaime, desculpa, Nila, só porque eu lembrei de um negócio aqui, quando o Jaime falou,
sobre essa questão de obra fundamental, obra básica, porque, veja bem, obra básica não dá sustentação ao edifício. Por isso que a obra fundamental é tão fundamental. Parece redundante, mas não é, não. São obras E aí tem que dar fundamentais. sustentação ao edifício. É importante isso, porque obra fundamental, como o nome diz, né, isso dá uma outra noção, porque assim, ela é completa em si, ela não depende de complementação nem de acréscimo de nada. Ela em si já se completa, ela é completa em si. Ela é fundamental nesse sentido, ela traz a proposta completa e totalmente autoexplicável, né? Não tem independência. É o que nós temos, inclusive, mostrado aqui no Caminhando Junto, quando eu várias vezes falo, olha, se desaparecesse todas as obras mediúnicas brasileiras e só restasse a obra de Allan Kardec, não faltaria nada. Não é o caso? Tranquilamente. Sem dúvida. O espiritismo seria praticado na melhor qualidade. Não tenham dúvida disso. Claro que existem autores que acompanham a linha kardeciana, como fala o Sérgio Aleixo, e, no caso, Leon Denis, com o livro do Invisível, tem o Hermínio Miranda, que também tem um acompanhamento aí importante na parte mediúnica, né? Da obra kardeciana, né? Bom, mas continuemos. Questão 204. Já que tivemos muitas existências, nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? Resposta: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Vamos lá, quem começa? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Aí a resposta é bom que ela poderia até parar aí, né? Se os espíritos quisessem responder pura e simplesmente, não pode ser de outra maneira. Bom, já resolve um monte de questões, mas ele avança, e ao avançar, porque a ideia da doutrina é uma ideia de continuidade, de esclarecimento, então sempre há aprofundamentos, sempre há um prolongamento. A beleza disso é que você tem questões que se encadeiam com essa lógica que Kardec estabeleceu, e aí entra a didática do grande professor, que vai fazendo com que isso tenha uma lógica que vai esclarecendo, vai possibilitando ao raciocínio ir avançando com muita tranquilidade e clareza. Aí é bonito demais, a sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Isso pode ser dito e você pode até não acreditar, mas você vai precisar raciocinar, porque todo o processo aqui vai te levando à lógica, a pensar logicamente sobre a questão que te afeta. E essa questão nos afeta muito de perto, né? Então, quando a gente vai caminhando com a lógica aqui estabelecida, caramba, que tranquilidade que a gente vai tendo na compreensão de coisas que para nós pareciam muito complicadas, né? Pareciam até mágicas, né? Quando a gente não gosta de alguém ou gosta muito de alguém, ou isso ou aquilo, parece uma coisa mágica. E, na realidade, não é. A gente vai vendo que esse caminho ele é construído por cada um de nós no nosso transitar. Muito lindo, né? Eu gostaria só, antes de passar para o Nilo, lembrar o seguinte, que o que nós estamos discutindo está no capítulo Pluralidade das Existências, ou seja, reencarnação, né? Uhum. E uma coisa importante, quando Kardec começa as suas experiências na busca da verdade sobre o fenômeno mediúnico, na casa da Madame Pleine Maison primeiro, depois vai para a casa da família Baudin e daí por diante, ele não acreditava na reencarnação. Pronto, não. Ele foi acreditar com a reencarnação diante da experiência
ao lidar com os espíritos, é que ele veio. Ele não tinha como base a crença na reencarnação. É bom que se diga isso, né? Mostra aí o pesquisador chegando a conclusões importantes. Mas fala, Nilton. Não, e sim, complementando isso que você disse, que isso é muito importante a gente saber disso, né, para quem estuda Kardec, para nós espíritas, que esse conhecimento, ele chegou através do método científico, não foi uma curiosidade dele, foi estudado seriamente, né? Então, bom, mas respondendo aqui, analisando aqui essa questão, todos nós encarnamos aqui em igualdade de condições, né? Ou seja, que igualdade é essa? Ninguém se lembra do passado. Então, um não sabe o que o outro andou fazendo, né? E isso, na nossa condição, é necessário, né? É condição para que a gente possa ter uma convivência, uma nova oportunidade de ter uma conduta diferente, de mudar padrões, de mudar atitudes, né? De se renovar e dar. Então, todos temos essa oportunidade, porque a gente quebra aquele contínuo que vinha numa determinada encarnação, aquilo se desfaz, você vem para uma nova situação, tudo novo, tudo diferente, e uma nova oportunidade de fazer diferente, né? De mostrar... Sem perder a sua história. Exato, sem perder a sua história. Sem perder a sua história, né? E nisso encontramos companheiros, pessoas que conviveram, espíritos que conviveram conosco em outras ocasiões, em outras oportunidades, e que talvez tenhamos também tido uma conduta não muito adequada, né? E nos reencontramos para um reequilíbrio, né? Então, a gente, naquela encarnação em que nos encontramos, a impressão que dá é que aquilo é o principal, aquilo é que né? A família, os parentes, normalmente dá-se uma importância extrema, né? Um pouco, você estudando doutrina espírita, você entende que a nossa família é muito maior, claro. Um dia estaremos todos irmanados com o mesmo propósito, com as mesmas intenções, mas, nesse momento, essa família é aquela que tem a ver com o que viemos aqui transformar por esse momento, nessa encarnação. Isso. São as companhias ideais para isso, né? Uhum. E, claro, vamos ampliando a cada encarnação, vamos ampliando o grupo familiar espiritual, né? Com opções para reencarnação, opções de famílias diferentes, enfim, conforme a gente vai sendo capaz de reunir, agrupar perto de nós afetos, corações, né? Irmãos com quem comunguemos valores, né? E isso é importante, ter essa visão, de, como se diz, em perspectiva, né? Na perspectiva da reencarnação. Isso mesmo. Agora, vamos então à questão 205. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família ao fazê-los recuar às existências anteriores. Quer dizer, isso não é necessariamente uma pergunta, mas isso é uma proposta que é colocada. Então, vamos ver. Vamos reler. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família ao fazê-los recuar a existências anteriores. Então, vamos ver a resposta dos espíritos. Ela os amplia, não os destrói, baseando-se o parentesco em afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, pois no vizinho ou no vosso empregado pode encontrar-se um espírito que esteve ligado a vós por laços consanguíneos. Muito interessante isso, hein? E quem fala? Acho que sou eu, né? Sou eu, né? Olha que importância isso, como isso amplia o nosso entendimento de fraternidade, né? De responsabilidade ao viver, né? Porque quando a dúvida que se coloca é isso, mas então, se eu já vivi antes, essa minha família é só mais uma, então não tem importância, então ninguém é tão importante assim, não, pelo contrário. Ele amplia
essa noção de família. A sua família não é só essa. Com essa família agora é importante para você estar nesse momento. É onde estão as suas possibilidades. É importantíssimo, mas não é a única. Olha só que legal, né? Você já conviveu, nós já convivemos com muitas pessoas, já tivemos muitas famílias ao longo das reencarnações, e tomara para nós, né, que tenhamos conseguido desenvolver um afeto verdadeiro com todos eles, né? Para que a nossa família espiritual seja maior, seja grande, né? Então, é muito bacana quando a maneira como ele traz esse esclarecimento, como muda, né, na nossa visão, assim, não diminui, não, pelo contrário, amplia, né? E a gente aumenta a responsabilidade nesse sentido aqui. O seu porteiro pode ter sido um irmão seu numa outra vida, pode ter sido um parente numa outra encarnação. Qualquer um com quem você esbarra pode ter sido alguém, pode ter sido seu pai, pode ter sido sua mãe, pode ter sido seu filho, um parente querido. Então, assim, como isso nos convida a repensar as relações, né? Isso. Vai lá, Arlindo. E aí, nós vamos pegar esse trechinho aqui também muito, muito, muito bonito e esclarecedor, acima de tudo esclarecedor. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. Olha que coisa interessante, né? Porque a gente tem essa ideia da fragilidade, da ruptura. Quando eu tenho a minha família, a gente vê isso no dia a dia. Ah, meu Deus, e se eu perder o meu pai, a mãe, e a minha mãe, meu filho? E aí a gente vai descobrindo que esses laços são menos precários. Porque a gente pensa nessa precariedade, porque eu penso que eu posso perder. Eu não perco, porque esses laços são... Primeiro, que ela está construída com anterioridade, de modo geral. Na grande maioria dos casos, nós nos reunimos, ou seja, unimos-nos novamente no núcleo familiar. Mas o nosso conhecimento geralmente são antecedentes a esse primeiro momento, a esse momento atual, né? E mais interessante ainda, depois daqui, esses laços não se rompem. Então você vê que gravidade tem isso para o nosso entendimento, para a nossa tranquilidade do coração. Então, o que eu fico o tempo todo muito, de alguma maneira, muito encantado sempre com o que a doutrina nos oferece, é que falava o Nilo ainda há pouco na questão anterior, dessa questão do esquecimento, né? E aí eu fico o tempo todo pensando a clareza, a beleza do amor de Deus por nós, que até para nos deixar voltar aqui para uma nova tentativa, para um novo começo, para enriquecer o nosso cabedal de conhecimento, de amor, de vivências, ele prova o amor dele apagando a nossa memória inicial para que a gente não traga mais dores e sofrimentos para o presente. Olha que coisa divina que é essa obra de um pai tão maravilhoso, que ele me põe de novo na samsara, como dizem lá os orientais, me põe de novo na roda da vida, na roda da reencarnação, mas ele limita tudo para evitar a minha dor, me dando, no entanto, toda a possibilidade de crescer. É lindo demais isso, lindo demais. Eu acho que a reencarnação nos mostra o amor de Deus para conosco. Porque, veja, ao invés, ante os erros mais escabrosos que, porventura, tenhamos cometido, ou venhamos a cometer, ou aqueles que cometem, ele não manda para o inferno do qual não vai sair, mas vai ficar ali queimando. Muito ao contrário, ele devolve esse filho amado a uma nova existência para ele continuar crescendo, se transformar, se modificar, né? Isso é misericórdia, isso é amor, isso é compaixão, né? Bom, vamos lá, 205A é uma consequência da 205. No entanto, essa doutrina diminui a importância que alguns atribuem à sua genealogia, visto que cada um pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que tenha vivido em condição muito diversa. Aí essa colocação já é importantíssima, hein? Já está falando até em diversidade, né? É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho
que a maioria das pessoas venera em seus antepassados são os títulos, a posição, a fortuna. Um que se envergonharia de ter como ascendente honrado, sapateiro, se gabaria de descender de um nobre devasso. Interessante, né? Muito. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, pois Deus não regulou as leis da natureza segundo a vontade deles. Eita, essa doutora. Como é que a gente pode conhecer Espiritismo se não conhecer isso aqui, não é? Esse é um dado que as obras mediúnicas não são capazes de nos dar com a clareza meridiana que a doutrina estabelece. Não tem como, Arlindo, não há para onde fugir. Só um instantinho, as obras mediúnicas doram muito a pílula. Ah, sim, sim. Aqui não, aqui nós estamos tendo lições de vida. Exato. Continua, ou então Arlindo. recriam os infernos inescapáveis, né? Porque os nossos umbrais viraram os infernos de então e fica muito complicado. Mas para lembrar o que você citou logo no final da pergunta, né? Ele já responde, os espíritos superiores respondem já falando de diversidade, né? Então, ou que tivesse vivido em condição diversa. Não é adversa, não é diversa. Diferente da minha, diferente da do rei, que eu suponho ter sido, e etc, etc. Então, isso já é muito legal, já nos vai dando uma clareza de que isso tudo que a gente acha que importa, tem importância, mas sabe para quem? Para a sua própria vivência, porque em cada uma dessas vivências, diversamente vividas por cada um de nós, o patrimônio cresce, o patrimônio enriquece, porque a cultura aumenta, o amor aumenta, a gente começa a ter clareza do que significa fraternidade, como hoje nós vamos tendo. Quando lemos isso aqui, estudamos essa questão em especial, a gente vai lembrando que será diversidade. É isso. Meu pai pode ter sido ferreiro, sapateiro, meu avô pode ter sido um príncipe de qualquer lugar, mas pode ter sido também a lavadeira de antanho. E uma coisa não importa na outra, porque isso não vai fazer, para mim, para o espírito que eu sou, nenhuma diferença, a não ser essa do orgulho de que ele lembra aqui. Ah, meu Deus, não, meu pai deve ter sido um príncipe, porque todo mundo quer ser filho do príncipe ou do rei. Então, isso é uma bobagem que a gente acostuma a fixar para a nossa vida, e por conta desse garbo, a gente, eu tenho que continuar sendo rei. Rei do quê? Se todos os reinados ficam aqui. A gente, quando vai embora daqui, vai nu, absolutamente nu, a não ser vestido com aquilo que construiu de verdade. Então, olha só, chama-nos a atenção para largar de mão essas bobagens, porque são bobagens, são castelos de areia para príncipes de papel. Então, é estar muito atento a isso, a gente precisa, né? Diga lá. Sabe que consta da literatura que no início das manifestações na Inglaterra, os espíritos não falaram em reencarnação, porque um lorde jamais entenderia ele voltar como plebeu e como alguém inferior a ele socialmente falando, né? Então, os espíritos, inteligentemente, de início não falaram na reencarnação. Com o tempo, com o passar do tempo, com a evolução do pensamento, das manifestações, é que a coisa foi ocorrendo. Mas fala disso. Jair, me desculpe, isso que você fala é só para a gente lembrar, gente de casa, companheiros queridos, olha, isso não era mentira dos espíritos, não, isso é didática, porque você só fala com o aluno aquilo que ele pode compreender. Isso, não adianta falar de álgebra de espacial se o cara só sabe o beabá. Então, é didática, você dá aquilo que o homem pode compreender naquele momento. Isso é fundamental. Mesmo porque, né, Arlindo? Senão você perde o aluno. A intenção deles não é fazer com que as pessoas evitassem a doutrina espírita, né? Eles queriam difundir. E numa cultura onde o rei, ele é rei porque assim Deus o quer, então como é que ele vai, né? Então, assim,
é muito importante, a atuação deles é interessantíssima, porque numa cultura onde a visão materialista impera, você trazer conceitos espiritualistas, isso vai bater muito de frente, isso vai gerar logo uma aversão, logo uma, né? E não é isso, não é isso que eles querem. Mas, bom, nessa questão aqui, tem umas questões que mais claramente a gente vê, né, a doutrina espírita naquele seu papel de despertar, de nos despertar para a vida espiritual, né? Tirar a nossa atenção da coisa puramente imediatista, materialista, para a questão maior da vida, né? Como é o caso dessa questão aqui. Muito legal, né? Que fala assim, o seu pai pode ter sido ter nascido e vivido num outro país, ter tido uma outra raça, enfim, ter tido uma circunstância totalmente diferente, né? Então, mais fundamentalmente aí é um convite à fraternidade, porque hoje nós estamos aqui, amanhã estaremos ali, quem está ali hoje ou amanhã poderá estar aqui. Isso. Então, isso amplia muito o conceito e toca direto na questão do preconceito, né? Dos preconceitos de Nilo, todas as isso. naturezas. Isso. Você comenta agora, a pessoa que aqui está muito ligada num determinado tipo de preconceito, não vai ver com bons olhos essa doutrina, não vai ter assim, muita simpatia pela reencarnação, né? Como assim? Hoje eu vou perder minha condição, vou reencarnar depois lá, diferente de tudo que eu acho legal, do que eu gosto? Né? Então, um convite aqui, esse papel da doutrina que eu acho que é o grande papel da doutrina espírita, é trazer um recado, mostrar para a gente, olha, o mundo não é só isso não, gente. Você precisa entender que existe a vida no sentido maior, existe a reencarnação, isso aqui é um momento, não se apeguem demais, ou deem a relativa importância, a importância que é necessária, Isso. Somente. Isso. Não aposte todas as fichas aqui, não é por aí. Isso. Fala. Pode falar. Pode falar. Não, fala. Que eu lembrei, a gente estava falando desse negócio da didática dos espíritos lá naquele momento, e me veio uma coisa à cabeça assim, né? Porque eles agiram como educadores e agem como educadores. E o educador conquista o aluno para o saber, e não conquista o aluno pelo saber, é para o saber. Porque o segredo do educador não é dar, é provocar, é dar a chance do aluno vir buscar esse saber. Isso é que eu queria que a gente registrasse, porque esse foi o trabalho que os espíritos executaram. Mas na hora certa, eles dizem a palavra certa, com todas as letras, como ele diz aqui, ó. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela vossa vontade. Então, é legal. Esse finalzinho é excelente, hein? Esse finalzinho aí, rapaz, eu vou até... porque eu ia repeti-lo, mas o Arlindo falou, mas eu vou... Vejam bem, mas digam ou façam o que quiserem, isso é para nós também, para todos nós. Não impedirão que as coisas sejam como são, pois Deus não regulou as leis da natureza segundo a nossa vontade. Vamos baixar a bola, vamos baixar esse orgulho, vamos baixar esse egoísmo, para a gente aprender a ler na natureza as leis da vida e do universo, né? E Deus criou para manter esse universo e essa vida em ritmo constante de progresso. Bom, continuemos. 206. De fato, do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, seguir-se-á que o culto dos antepassados seja uma coisa ridícula? De modo algum, pois devemos considerar-nos felizes por pertencermos a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso consagram menos afeição ao que lhes estão ligados pelos laços de família, pois muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família por razões de simpatia ou por ligações anteriores. Mas ficai certo de que os espíritos
de vossos ancestrais não se sentem nem um pouco honrados com o culto que lhes dedicais por orgulho. O mérito de que desfrutam só se refletirá em vós à medida que vos esforçardes para seguir os bons exemplos que vos deram. Somente então lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Quem vai começar? Sou eu. Aqui me destaca esse aspecto, né, da questão da genealogia, né, dos antepassados da família. Assim como a gente não deve se vangloriar pelos méritos dos nossos antepassados, porque os méritos são deles, né? É isso mesmo. Também não devemos nos envergonhar também do que quer que tenha ocorrido no passado, porque muita gente também carrega, às vezes, acha que é inevitável que a família dele tenha aquele tronco, aquela descendência ruim, não sei, historicamente, não sei o que lá, não quer dizer que ele não possa mudar isso também, né? Então, acho que levanta esses dois aspectos aí para a gente pensar. A gente é livre, né? O espírito é livre. E às vezes, dependendo das condições em que ele reencarna numa determinada família, justamente tem a ver com o que ele precisa realizar como evolução própria, né? Às vezes, enfrentar uma família que tem toda uma visão já estruturada, cristalizada, e ele se sentir totalmente diferente e ter que mudar aquilo, ter que ser o agente de mudança. Então, são coisas que a gente não imagina, né? Ou, quem sabe, ele também vem cair numa família com exemplos maravilhosos de seus antepassados, e ele traz aquilo ali como um convite a crescer, a se melhorar, a fazer jus a pertencer àquela família também, né? Para poder ter a oportunidade de desenvolver valores importantes através do exemplo, da bagagem deixada por aqueles que antecederam ele naquele tronco de experiências ali daquela família. Então, isso é muito rico. Isso é muito rico para a gente falar. Dá para a gente ficar falando aqui um dia inteiro sobre isso. Então, vamos deixar o Arlindo falar um pouco. Isso. Vamos pensar o seguinte, amigos. Essa questão ela é muito interessante, porque, e para a nossa atualidade, né? A gente vai vendo o momento da humanidade e quantas pessoas, né, jovens ou velhos, que, de alguma sorte, transformam a vida numa situação caótica, porque vem, às vezes, não necessariamente de uma história, como é que fala assim, real, né? da realeza, mas de descendências que foram milionárias de alguma sorte, ou industriais de grande porte, etc., etc. E essas pessoas percebem, de repente, a um certo momento, que esse império acabou, que essa vida de luxo se perdeu, e elas ficam cobrando hoje da vida que tem agora, depois da derrocada daquele grande núcleo familiar, respeitabilíssimo, donos de poder e dinheiro, e eles se sentem cobradores da sociedade, ou de quem quer que seja, porque não tem mais aquilo. E aí, olha o que ele diz aqui: seu mérito não recai sobre vós, senão na medida em que vos esforçais por seguir os seus bons exemplos. E aí, a gente, nesse estudo que a gente está fazendo antes, né, eu lembrei de uma sequência que é proposta, eu acho, para cada um de nós nesse processo todo. Amor, união, fraternidade serão alcançados após a superação dessas adversidades, desses infortúnios, dessas intempéries, devidas a quê? Aos equívocos que nós realizamos, porque os equívocos são nossos. Então, nós herdamos aquilo que construímos. A herança milionária do meu pai, ela pode esvair-se entre os meus dedos, porque quem sabe no passado que herança eu construí para agora. Então, é sempre lembrarmos que tudo se resume a uma coisa muito simples. Eu sou o meu próprio herdeiro. Eu herdo de mim. Todo o material que eu encontrar aqui pode ter sido um bom trabalho também, mas, de modo geral, ele aqui vai ficar. Então, será ótimo que nós conquistemos todos esses valores de união, de fraternidade, de amor, pela luta que a gente vem para reestabelecer.
E essa luta é de fortalecimento, é de crescimento. Não adianta ficar chorando sobre um suposto leite derramado. Ah, meu Deus, era tão bom no tempo da minha avó, o que meu pai construiu. E o que você está construindo? Porque quem está aqui para construir é você, o seu pai, o seu avô, seja lá quem for, já construiu dele. Você está aqui hoje para construir isso mesmo. o seu patrimônio. Então é isso que a gente tem que pôr e ter em vista, né? Ter em mente. E tem uma outra questão interessante no movimento espírita, é o seguinte, às vezes as pessoas chegam e dizem, eu sou espírita de berço. É como se houvesse uma herança familiar, doutrinária, que passasse por osmose para ela. Mas não passa, não. Não adianta dizer que é espírita de berço. Eu quero saber se é espírita de verdade, né? Se é espírita como o Kardec propõe, né? Na relação com a vida, na relação com os outros. Não adianta trazer esse pretenso título, né? Eu sou espírita de berço. De berço, é interessante. Eu quero ver, vamos ver se esse berço realmente deu bons resultados, mas com os exemplos que nós precisamos dar na relação com os outros. Mas vamos cabe aquela pergunta, né, Jaime? O que é que você está fazendo com essa herança que você recebeu? Como é que você está se saindo com isso aí? Está sendo uma vantagem? Ou você acha que isso é um mérito e você pode relaxar porque agora você tem o título de ser espírita de berço, né? Eu até entendo que a pessoa tem alegria de ter nascido numa família espírita. Acho. Claro. Sim, nesse sentido é excelente, né? Mas não precisa... Mas é ter clareza de que o leite materno não faz essa transferência. Isso. E também não afrontar os outros com isso. Como se isso fosse um título. Não é. Bom, verdade. Agora vamos passar para semelhanças físicas. Jaime, desculpa, tomemos como exemplo Paulo de Tarso, né? Ele não era cristão de nascença, e, no entanto, quando ele acordou, quando ele despertou, quem foi ele, né? No trabalho da divulgação do Buda. Acho que a qualquer momento, que ser espírita de berço pode ser uma vantagem para a pessoa, e que ele faça bom uso, né? Porque isso, a quem mais é dado, mais é cobrado, né? Isso aí. Mas, assim, o importante é como a gente está lidando com isso, né? Bom, mas vamos agora, semelhanças físicas e morais. Questão 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Isso é importante. Não, pois têm almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. Muito interessante isso. Porque tem muita gente que diz, meu Deus, é igualzinho o pai, é igualzinho a mãe, quer dizer, pode ser semelhança física e pode até ter semelhança moral, mas não é que tenha passado do pai para o filho. Vamos lá, quem é que começa? Sou eu mesmo. Eita, e aí, a gente lembra logo ali que, como já conversamos até aqui, né? Cada espírito é um universo exclusivo. É uma história. É uma história construída por ele mesmo. Então, tem mais ou menos. Aí, a gente lembrar lá o iniciozinho, né? O espírito é indivisível, né? É o que está dito lá na 203, a resposta lá. O espírito é indivisível. Então, é isso. Cada um é um universo exclusivo, específico. Nada mais há do que a aparência física, como herança. Agora, o Jaime até falou aí dessa possibilidade que a gente às vezes pensa também, né? Tem similitudes morais? Tem, que ótimo. Então, não vamos dar spoiler, porque a gente vai encontrar mais à frente. Isso aí. Mas não há mais nada do que essa aparência física, isso é possível. Todo o resto é meu trabalho específico, é seu trabalho específico,
é a tua história, é a minha história, é a história de cada um de nós no próprio universo. Você falou uma coisa interessante, nós não podemos estar dando spoiler, porque senão o que vem aí para frente se torna, tem sentido, né? Fala, Nilo. Isso é legal, essa questão, de alguma certa forma, relembra a anterior, né, da questão da herança, né? Quer dizer, a moralidade não passa automaticamente por meios, sei lá quais, né, para os filhos. O que passa são características físicas pela genética e hábitos. Hábitos, às vezes, são adquiridos. Maneira de falar, maneira de se expressar, maneira de agir, de fazer as coisas. Às vezes fica parecido o comportamento não pela moralidade, mas pelos hábitos, pela forma de fazer as coisas, a maneira de encarar aquela situação, a maneira de lidar com aquele problema, fica parecido. Agora, sem dúvida que você tendo exemplos morais estruturados, você desde criança, claro que isso é uma vantagem muito grande, né? Você tem exemplos, tem valores dos quais você vai estar em convívio com um ambiente muito mais equilibrado. Sem dúvida. Nesse sentido, você tem como oportunidades de aprender e se desenvolver. Isso. Né? Vamos lá para 207A, que é uma consequência, que quase que o Nilo dá spoiler aí. 207A. De onde vêm as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre pais e filhos? Semelhanças morais. Resposta: são espíritos simpáticos, atraídos pela similitude de suas inclinações. Muito interessante isso. Quer dizer, ninguém herda do pai e da mãe condições morais. Mas, às vezes, se parecem. Mas é porque serem espíritos simpatizantes, serem espíritos que estão no mesmo patamar evolutivo, são espíritos simpáticos uns aos outros, né? E daí por diante. Vamos lá, quem vai comentar? Nilo. Sou eu, né? É isso que você disse, Jaime. São espíritos simpáticos que pensam parecido, têm valores desenvolvidos no mesmo nível, têm o mesmo tipo de gostos para determinadas coisas. Então, dá a impressão de que aquilo é tal pai, tal filho, muito parecido, então pensa que é porque foi passado de pai para filho, mas não é bem isso, né? Claro que o ambiente familiar ajuda muito nisso, nessa construção, né, no desenvolvimento da criança, mas nesse caso aqui, ele está se referindo a individualidades, são espíritos parecidos, espíritos afins, né? Uhum. Aí não... E é possível... Só um adendozinho, eu queria que vocês fossem um pouco sucintos nas respostas, porque tem muita coisa boa ainda pela frente, senão não vai dar tempo. É verdade. Né? É verdade. Eu vou só lembrar aos companheiros e companheiras de casa que voltem a esse texto. Sabe por quê? Se eu pegar essa questão 207A, aí voltem lá a 204 e vão entender uma lógica que fala dessas afinidades que vão acontecendo no processo das reencarnações. Então, por isso que a gente, quando reencontra, tem... cara, parece mesmo que herdou do pai, porque essa similitude vai se estabelecendo ao longo desses transitares conjunto. Isso, né? Então, isso. É muito legal. Né? Agora vamos à questão 208, né? Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Resposta muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Culpados, seria melhor, serão responsáveis, né, pelo descuido, porque essa culpa, esse negócio de culpa, tudo isso. Bom, se falharem, serão responsabilizados, né? É isso aí. E então, quem... você vai? Sou eu. É que é interessante essa questão, eu vou ter que fazer algo um pouco a mais, é dizer aos companheiros, por favor, companheiros queridos, companheiras, no tempo que tiverem livre, vamos lá acessar um livrinho de um homem chamado Hermínio Corrêa de Miranda,
nossos filhos são espíritos. Isso. E aí talvez isso fique ainda mais claro para o entendimento de cada um nessa proposição. Exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Então é isso, o que estabelece essa sintonia de que se falou antes, a questão apontada lá na 204, tudo isso é esse encadeamento de que eu falei, há uma lógica, há uma didática acompanhando esse processo, e nesse processo que é didático também nas nossas vivências, é o que vai se estabelecendo. E chega um momento que nós estamos colocados na situação em que recebemos aqueles companheiros, já afins de alguma sorte, para dar esse avanço na educação, para injetar essa coisa nova, esse novo modo de raciocinar, provocar a que esse espírito possa, ao retornar à reencarnação, produzir o seu melhor a partir da base, que é a educação. Educação. E quando se fala em educação, os espíritos estão falando de educação moral, fundamentalmente, para que esse homem seja um homem de bem de verdade, seja ele rei ou sapateiro. Veja bem, veja se vocês concordam com isso. Como tem muitas questões e o tempo está já bem adiantado, que tal cada um comenta, se o outro achar que... Aí a gente avança. Ok. Certo? A gente avança então, mais. Nilo, vamos lá para 209, que aí o Nilo comenta 209, certo? Ok. 209. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um espírito bom para animar seu filho. Resposta. Um espírito mau pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam para um caminho melhor, e muitas vezes Deus o atende. Fala, Nilo. Muito em cima do que a gente vem falando, né? O espírito é individual, né? Cada espírito é um espírito. Os pais, às vezes, recebem um espírito perverso, ele não tem como, às vezes, atrair um espírito bom porque ele é um bom espírito. E, muitas vezes, ele vem mesmo para receber na família um espírito complicado, para poder orientar e encaminhar. Como está aqui na questão anterior, os espíritos se influenciam uns aos outros, uns se educam, nós nos educamos uns aos outros no convívio. O convívio tem essa finalidade, gerar esse atrito e esse crescimento. E, às vezes, é um espírito que, em outras encarnações, aquele pai até se descuidou, né? Foi, ou por ação ou por omissão. Isso mesmo. Deixou a própria sorte e ele se desencaminhou. E, dessa vez, ele vem com a responsabilidade de orientar, de passar bons princípios para que ele possa tomar boas decisões ao longo da vida. Isso. Então, vamos agora à questão 210, não é? Isso. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um espírito bom em vez de um espírito inferior? Resposta: não, mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e lhes foi confiado. Esse o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Arlindo? É isso. Recomendação de novo, nossos filhos são espíritos. Há muito que se perceber da beleza disso, da importância disso, né? Pode ser, porque isso é bom também, porque assim, nós podemos pedir um espírito superior em vez de um inferior, que é lembrar que a lei de Deus ela não é movível. Assim, olha, eu quero que mude aqui, isso não acontece, porque não é assim que a coisa funciona. Mas olha o que ele lembra. Não. Mas podem melhorar o espírito da criança que deram o nascimento. Então, essa que deve ser a nossa preocupação, é de estar apto, estar capaz para a educação desse espírito que volta. Não interessa se ele é perneta, se é coxo, se é cego, se é violento, o que importa é se nós teremos condições de dar a ele suporte, porque é a diversidade lembrada lá na primeira questão ainda. É da diversidade que nós estamos falando. Nós vamos lidando com essa diversidade nesse transitar das nossas reencarnações. Não há como escapar disso. A homogeneidade só se alcança de modo mais claro quanto mais avançamos. Os mais
avançados se homogeneizam nessa beleza e placidez de alguma sorte. Não aquela candidura voando por aí, mas mais equilibrados nos sentimentos, nas vibrações que emitem. Agora, nós é diverso mesmo, bem diverso, para o nosso exercício ficar mais bonito e mais gostoso. Agora vamos à questão 211, Nilo. De onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente entre os gêmeos? Resposta: espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e que se sentem felizes por estarem juntos. Como a gente sabe, né, são os compromissos reencarnatórios, são vamos dizer assim, os desafios da reencarnação, os aprendizados, né, a trajetória evolutiva. Então, por algum motivo, eles estão juntos ali para mais uma experiência. E essa similitude, normalmente, que atrai dois espíritos para reencarnarem como gêmeos, provavelmente, na maioria das vezes, né, como é dito aqui, são espíritos muito parecidos. Né? Trazem, às vezes, características muito parecidas. Né? E tem a ver com isso, com a necessidade reencarnatória, com o programa reencarnatório, o tipo de experiência que eles precisam passar. Né? Vamos para 212. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que possuem alguns órgãos em comum, há dois espíritos, ou melhor dizendo, duas almas? Sim. Mas a semelhança entre essas almas é tão grande que vos pareçam muitas vezes uma só. Fala, Rino. E é verdade, né? Mas a afirmativa que é fundamental, né? Há duas almas. São dois espíritos individuais, exclusivos, que podem ter uma história até muito junta aí, mas cada um tem a sua própria história. Mas, em algum momento, essas histórias se uniram de tal sorte que eles aí vieram nessa junção, nessa proximidade bastante intensa, né? A gente vê na anterior, a resposta fala dessa atração natural. Essa atração natural é natural porque foi construída ao longo de um determinado tempo de relações, né? Aí chega um momento que isso é preciso que esteja muito junto, ou por amor, ou porque a dor precisa parar. E aí você precisa estar junto para aprender a amar definitivamente, de forma bem próxima. Isso é muito lindo. O tempo todo é lembrar da misericórdia de Deus. A misericórdia divina é algo sensacional em toda a trajetória desse estudo da reencarnação. É muito lindo. Se eu posso complementar isso que o Erlindo falou, que eu acho interessante também. Essa misericórdia é muito grande, que permite, às vezes, espíritos que estão tão ligados, fechados um no outro, aquela história de almas gêmeas, às vezes, né, poderem começar a despertar para a necessidade da individualização, cada um ser um, cada um ter sua individualidade. Isso mesmo, havia pensado nisso, isso mesmo. Então, às vezes, esse tipo de experiência é para despertar, porque isso, querer ser um só com o outro, é impossível. Então, fisicamente, aquilo fica marcado ali, quase que sendo um só, para poder experimentar, ver como não é bom dois coabitarem no mesmo lugar, não é bom. Eu gostaria de fazer uma observação, que almas gêmeas é uma proposição de Emmanuel, não é da doutrina espírita. A doutrina espírita diz que não existe almas gêmeas, existem almas afins, mas almas gêmeas não existe. Isso é uma prova, né? Porque, às vezes, as pessoas acreditam nisso e acreditam que tem que viver exclusivamente para aquele outro ser ali e se tornar só. Muita gente acredita nesse tipo, né? Veja bem, a dificuldade do movimento espírita. E o Chico, diante da grande quantidade de pessoas que, na ocasião que saiu essa proposta de Emmanuel, grande maioria se colocou contra, Chico voltou a perguntar a Emmanuel, ele voltou a afirmar. A resposta estava correta. Então, atendendo ao próprio Emmanuel, eu fico com Kardec. Porque Emmanuel disse, olha, quando eu disser uma coisa que está em desacordo com Kardec, fica com Kardec. Então, seguindo o próprio Emmanuel, estou com Kardec. Não existe alma gêmea, existem almas afins. Bom,
Vamos continuar. 213, né? Isso. Já que os espíritos encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Isso é interessante. É, Isso é muito interessante. A gente recai na questão do projeto de reencarnação, né? Na proposta de reencarnação. Muitas vezes eles vêm assim, muito próximos para que possam amenizar um antagonismo qualquer, como é que se diz, uma animosidade pré-existente, talvez tenham sido espíritos inimigos em outras vidas, e ali começar a quebrar um pouco isso e despertar, porque uma convivência muito próxima, querendo ou não, você vivendo uma infância junto, passando por tanta coisa, convivendo... Dividindo as necessidades iguaizinhas. Igualzinho, um participando da intimidade do outro, porque em família você vive intimidade, vai criando um elo ali, que é um elo muito especial, que isso é dali para frente, é para o resto da vida, para o resto das vidas, né? Isso. Então aí começa a quebrar um pouco aquela animosidade, né? Que só quem é criado junto, sabe, dividir uma mesma história, cria-se um elo de afeto ali, ainda que seja meio confuso, mas já é um elo assim, já é uma ligação um pouco mais forte. Eu acho que a ideia é essa, é progresso, tarefa, né? Uhum. Inclusive, nós conhecemos no Redenção, a família não mora mais no Rio, ela se mudou. Nós conhecemos no Redenção uma família que tinha 2 meninos, gêmeos, e se odiavam. Olha, mas que dificuldade para aqueles pais. Os dois, desde garotinhos, eles se odiavam e foram desenvolvendo, crescendo e tudo, e aquele ódio permanecendo. Os pais lutavam muito. Os pais frequentavam o grupo, eles frequentavam o grupo, e havia muita conversa, sobre a situação, né? Porque os pais, coitados, sofriam muito com aquela situação, né? Gêmeos que se odiavam, infelizmente. Bom, mas vamos lá, na 200, é da vida, né? Quando a gente fala infelizmente, aí põe isso entre aspas, porque é a vida, é o progresso, é por essas vias que se realiza o progresso, né? O nosso, infelizmente, é porque ninguém quer dor para ninguém, né? A gente não deseja dor para o outro. Justo, então a gente usa esse termo, não é por... 14, que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no ventre materno? Resposta: alegorias, para mostrar que o ódio entre elas era muito antigo. Fazem-no recuar a uma data anterior ao nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Eu acho que é isso. Apenas imagens poéticas a gente leva muito a sério. Isso. Olha, falo isso com os olhos esbugalhados, olha que coisa. A gente gosta do misticismo mesmo, né? Qualquer coisa assim. A gente gosta de um mistériozinho, né? Mas vamos lá. 215. De onde provém o caráter distintivo que se nota entre cada povo? Resposta: os espíritos também possuem famílias, formando-as pela semelhança de suas inclinações mais ou menos depuradas, conforme a elevação que têm alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, onde se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias para se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgais que os espíritos bons e humanitários procuram um povo duro e grosseiro? Não, os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Nessas coletividades, eles se acham no meio que lhes é próprio. Quem é que vai falar? Na realidade é Nilo, né?
Mas você quer pegar essa, Nilton? A outra foi tão Vamos. curtinha, né? Porque essa questão é muito rica, né? Essa questão é Está muito linda. quente e está Muito linda. atualíssima, né? É muito quente essa. Caramba! E é bom as pessoas, a gente vê essas questões, é muito legal, porque a gente vai vendo só. Os espíritos também formam famílias pela similitude de suas tendências. Porque a gente, e brasileiro também tem isso, né? A gente, meu Deus, eu não posso, não devo, não mereço passar por isso. Não é que a gente vai justificar a maluquice dos que os outros estão fazendo, não. Mas é ter clareza de que o ambiente em que se vive e que se cria, ele também é movido por esse conjunto familiar que nós somos como coletividade. E se esse conjunto familiar, ainda mais se esse conjunto familiar, ele não vai alterando a lógica dos seus pensamentos e sentimentos, a gente vai dando aso a que a roda continue girando nesse sentido. Porque a gente precisa pensar sempre que a lei que rege o processo é de causa e efeito. Não é karma, não, é causa e efeito. Há uma causa que me trouxe até aqui. Esse estar aqui é um efeito. Agora, ele não me obriga a ter uma causa pior daqui para frente. Então, eu agora preciso, nessa coletividade, mudar esse processo. Eu preciso mudar a minha lógica de pensamento, se ela é deteriorante, se ela é maléfica para as nossas vivências, eu preciso alterar. Quando eu venho para uma situação como essa, eu continuo sendo belicoso, eu continuo fazendo a proposta do armamento e falando em nome do Cristo, em nome de Jesus. Nós vamos falando de cristianismo com arma na mão. Então retomei o meu núcleo social humano de vivências anteriores e estou repetindo o padrão. Isso é horrível. Como é que eu posso projetar para frente algo melhor se eu me deixo novamente envolver por essa mazela que eu trago? Então, esse conjunto não é kármico. Esse conjunto é causa e efeito. E esse efeito, a nova causa, o novo efeito vai mudar se eu der nova causa para que ele mude. Eu não posso encontrar lá na frente o melhor se eu não resolvo desde já fazer e dar o meu melhor para a mudança que é necessária. Então, e essa mudança ela implica amor, fraternidade, parceria, paciência, respeito às diversidades. Né? Então, tudo isso é que nos mobiliza, ou que deve nos mobilizar, para que nós construamos o nosso melhor para o amanhã. O amanhã está sendo construído agora. Porque o ontem já foi, o ontem está aqui, expresso no que eu tenho hoje. A minha hora é de construir agora, para que amanhã eu tenha como resultado, como efeito da causa, algo bom. Esse é o caminho que a gente precisa pensar. E vamos lá para 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas melhorando-se, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa escravo, seus gostos serão muito diferentes e teria dificuldades em reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha mudar completamente seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano se arrependeu. É lindo, né? Sim. E esse é o propósito da reencarnação, né? As diversas circunstâncias vão propondo situações diferentes em que o espírito é instado, né? A levar suas fronteiras mais adiante, a superar dificuldades, a se debater com obstáculos que ele percebe que ele não tem como mudar e ele tem que começar a pensar sobre aquilo de uma outra maneira. E nisso ele vai mudando suas convicções, seus padrões de comportamento, né, seus traços de caráter. E essa é a beleza da reencarnação. Você pode reencarnar em qualquer circunstância no planeta, dependendo do que você precisa aprender.
E aí é que está a questão que Das suas necessidades, né, Nilo? Necessidade de crescimento. A gente precisa Isso. mudar aquela ideia de que lei de causa e efeito é punição. Não, não De é jeito punição. nenhum. Não é um passeio no parque. Não é Lembrando diversão. Mas uma coisa aqui, a doutrina espírita propõe a reencarnação em mundos físicos como um processo evolutivo. sim, Vamos fazer um parênteses. Rustem, enganosamente, propõe a reencarnação em mundos físicos como um processo punitivo. Porque as divergências entre Rustem e Kardec não se restringe à questão do corpo fluídico, também se estende a questões filosóficas. Uma delas é que essa. são mais graves, né? grave. Que são bem mais graves. E é pena que a Federação Espírita Brasileira paraninfa isso, edita as obras de Rustem. Infelizmente, vamos em frente, tem muita coisa boa. Então, isso aí é um convite para que ele possa evoluir, possa crescer, né? Então, como eu estava dizendo, lei de causa e efeito não é a punição, é um processo através do qual os espíritos vão se aprimorando pelas diversas experiências porque vão passando. Temos que aprender tudo que esse planeta pode nos oferecer de experiência humana. E a proposta é essa: só seremos sábios se conhecermos todas as situações possíveis, as de amor, as boas e as ruins também, para a gente saber o que não devemos fazer, né? Então, é nesse sentido que a gente deve olhar. E conforme formos nos ajustando a essa realidade, a tendência é irmos tendo encarnações cada vez mais produtivas, cada vez menos rudes, menos dolorosas, né? Isso. Vamos lá na questão, a última, 217. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores. O corpo é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente o corpo é apenas matéria, mas, apesar disso, é modelado pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo caráter, principalmente no rosto. E não é sem razão que se apontam os olhos como espelho da alma. Interessante isso, nunca tinha parado nisso. Isto é, que o semblante reflete mais particularmente a alma. É por isso que uma pessoa excessivamente feia, quando nela encarnou um espírito bom, criterioso e humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, podendo até mesmo inspirar-te repulsa. Poderia supor que somente corpos bem modelados servem de envoltório a espíritos mais perfeitos? Quando encontram todos os dias homens de bem sob um exterior disforme, assim, mesmo sem haver pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode dar lugar ao que se chama um ar de família. Tem aí uma observação de Kardec, mas o tempo não nos vai permitir. Mas vamos ao Arlindo, né? Isso é muito legal, porque primeiro que dá essa noção linda, né? Sendo, pois, com razão que se apontam os olhos como espelho da alma. Por quê? Né? Porque é isso. O que se reflete ali sou eu. Isso é que é sensacional. Isso dá de novo para nós aquela medida. A herança que eu trago não é essa bagagem material de rei, de rainha, ou seja lá o que possa parecer grandioso, mas do que eu efetivamente sou, o que eu tenho na intimidade. É isso que vai se refletir, é isso que vai ser visto quando se olha para o meu semblante. Aspas, né? Não se trata de mim efetivamente. Mas cada um desses espíritos que a gente vai ver, a gente olha e diz, caramba, que beleza, que pessoa, que coisa boa que vem dali. E aqueles outros, a gente, meu Deus, que pessoa. E a gente só de olhar, que isso é a bagagem, é a interioridade, é a intimidade, é o que eu sou. Isso se expressa inevitavelmente. Por mais que a gente tente mascarar, quando a gente olha de fora assim, meu Deus, o que é isso que está aqui?
né? Então, aqueles que sentem, então, sentem até da proximidade, meu Deus, que coisa ruim que vem dessa pessoa. Então, é isso, porque é da bagagem, é cada um, é a construção. Essa construção não independe dessas malas de riqueza que possamos supor. Veja bem, nós vamos encerrar, mas antes de encerrar, eu queria fazer uma observação. Quando eu toquei na questão de Rustem, não é para divulgar Rustem, mas acontece que, veja, como eu falei, as propostas vindas através dessa obra da Madame Collignon, quer dizer, são propostas que diferem da proposta kardeciana. E é pena, nos constrange saber a posição da Federação Espírita Brasileira nesse sentido, né? Que, inclusive, traduziu os 4 evangelhos de Rustem muito antes de muitas obras de Allan Kardec, como a Revista Espírita, em que Kardec, no Livro dos Médiuns, fala da importância dela no item 35, fala da importância da Revista Espírita. A Federação Espírita Brasileira vem traduzir a Revista Espírita em 2004, quando o Nestor Massotti era presidente, aí ele traduziu o restante. Viagem Espírita em 1862, uma obra extraordinária de Kardec. Eu conheci essa obra através de outras editoras. E a FEB não traduziu, mas traduziu os 4 evangelhos de Rustem muito antes. Isso aí, claro que fez uma formação do movimento espírita contrária, em muitos segmentos, à proposta kardeciana, infelizmente. Mas nós estamos aqui e tem muitos companheiros aí afiados com a doutrina, com essa proposta de amor, com essa proposta experimental que nos ensina a viver melhor. Não é colocar os problemas para debaixo do tapete, não. É trazer os problemas para serem discutidos, para serem resolvidos. Bom, nós vamos encerrar e eu passo a palavra ao nosso querido amigo Arlindo Ribeiro. Bom, amigos, você quer falar, se quiserem comentar sobre esse final, fiquem à vontade. Ok, agradecer, primeiro que tudo, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudo junto, assim, isso é muito bom. E lembrar aos companheiros, diante da última fala do Jaime, que foi esse episódio, inclusive, que acabou fazendo-os crer que as obras de Kardec fossem básicas e não fundamentais, porque uma obra que só surge depois de todo esse lixo que está aí, a gente não tem como, né? Fica muito difícil. Mas, enfim, ainda é tempo de voltarmos àquilo que é fundamental, àqueles que não estão, para saber o que é isso, o que isso significa, o que isso representa para a mudança das nossas vidas. Nilo? Bom, também quero agradecer essa oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse estudo. Dar uma boa noite a você, Jaime, boa noite, Arlindo, boa noite aos companheiros que nos assistem. E lembrando o que o Jaime falou, né? Muito importante, no mundo espiritual, na vida, não existe tapete para a gente jogar nossas coisas para baixo. Elas vão estar lá nos esperando, né? E não tem um mentor, não cabe nós deixarmos na mão do mentor os nossos problemas para que ele resolva. O papel dele não é esse, né? Então, isso é muito assim de uma outra tradição religiosa. Nós precisamos começar a entender onde estamos pisando, o que nossas pisadas estão causando para que a gente possa mudar o jeito de pisar, né, na nossa caminhada. Então, a ideia é essa, é a gente crescer, evoluir e entender as nossas dificuldades, nossos problemas emocionais, nossos problemas de relação, nossos traços de caráter, enfim. O que em nós precisa crescer e se melhorar. Esse é o nosso propósito, né? Isso. E esse estudo aqui, a doutrina espírita, veio mostrar esse caminho. Vamos cair dentro, né? Isso. Meus amigos, foi uma alegria a companhia agradeço muito a companhia de Arlindo e a companhia de Nilo. São 2 amigos, 2 irmãos, 2 companheiros que lutam por um redenção ativo, por uma redenção onde as pessoas
busquem se entender com base nessa doutrina. E se nos consola, é porque nos esclarece e nos orienta para viver melhor aqui. E registrem aí nos seus caderninhos, as obras de Kardec não são obras básicas, são obras fundamentais. Porque poderiam deixar de existir todas as outras obras, restassem só as de Kardec, o espiritismo estava preservado. A prática espírita seria qualificada, consequente. Um abraço afetuoso em todos vocês, a esses dois amigos, o meu carinho, o meu afeto, a vocês, o nosso agradecimento. E que continuemos juntos, caminhando em outras oportunidades. Até breve.